Sejam bem-vindos a mais um Busca AI Cast. A gente vai mergulhar a fundo hoje em algo que parece até ficção científica, mas é a mais pura realidade. A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, sabe, está usando inteligência artificial para impulsionar as pesquisas, adivinha, sobre longevidade. É isso aí. A gente vai desvendar essa história toda a partir de um artigo da MIT Technology Review, lá de 17 de janeiro de 2025. O artigo explica como a OpenAI está, se aventurando no mundo das descobertas científicas com um modelo de IA focado em dados biológicos. Bem legal, a OpenAI é famosa pelos seus chatbots, né? Agora está entrando no campo da biologia, uma mudança e tanto, hein? Total. E olha só, o próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, falou que a inteligência artificial pode acelerar as descobertas científicas num ritmo que a gente, o humano, sabe, nunca ia conseguir alcançar. Caramba. Mas e o que eles estão buscando? Qual o objetivo final dessa pesquisa toda? Olha, o objetivo é ambicioso, viu? A Retro Biosciences, uma empresa de pesquisa em longevidade, financiada pelo próprio Sam Altman, quer nada menos que estender a vida humana em 10 anos. E eles querem fazer isso usando IA para desenvolver proteínas que podem revolucionar a medicina regenerativa. 10 anos a mais de vida. Isso seria, revolucionário. É. Mas como eles pretendem chegar lá? A chave para esse avanço todo está nas células-tronco. Elas têm o potencial de virar qualquer tipo de célula do corpo, abrindo caminho para reparar tecidos, criar órgãos para transplante e até reverter o envelhecimento. Nossa, células-tronco, medicina regenerativa. Parece coisa de filme futurista. Mas, e a IA, onde entra nisso tudo? E que transformar uma célula normal em célula-tronco não é tão simples, sabe? Envolve um processo usando proteínas, os fatores de Yamanaka. E esse processo, além de ineficiente, leva semanas para ser concluído. Aí que a inteligência artificial entra. Então a IA está sendo usada para acelerar e melhorar esse processo. Isso aí. A OpenAI criou um novo modelo de AI chamado GPT-4B Micro, treinado só com dados de proteínas. Ele foi feito para redesenhar os fatores de Yamanaka, sabe? Tornando a criação de células-tronco muito mais eficaz. E aí? Quais foram os resultados? Deu certo. Deu muito certo. O GPT-4B Micro ele já está, superando os cientistas humanos no design dessas proteínas. Ele conseguiu deixar o processo 50 vezes mais eficiente. É um salto, imagina, enorme que pode revolucionar a medicina regenerativa. 50 vezes mais eficiente. Quer dizer que tratamentos que levariam décadas para serem desenvolvidos podem ficar prontos muito mais rápidos. Sem dúvida, é um avanço que pode mudar a vida de muita gente. E o mais legal é que os cientistas sabem que o GPT-4B Micro funciona, mas eles não entendem como ele chega nessas soluções. É como se a IA estivesse pensando, sei lá, fora da caixa, encontrando soluções que a mente humana ainda não consegue nem imaginar. É como se a IA estivesse abrindo um novo caminho, sabe? Mostrando portas que a gente nem sabia que existiam. Yeah. Exatamente, a Retro Biosciences não perdeu tempo. Eles já estão usando as proteínas da IA nos laboratórios deles. A coisa tá indo da teoria para a prática rapidinho. Uau! Já estão aplicando essa descoberta, que incrível! O Joe Bechatroy, CEO da Retro Biosciences, falou: botamos esse modelo no laboratório na hora e os resultados foram reais. Mas espera aí, essa busca pela longevidade também traz um monte de questões, né? Éticas, sociais, até filosóficas. É verdade. Afinal, a gente está falando de mudar radicalmente como a gente vive, envelhece e até como a gente entende a morte. O que te deixa mais curioso sobre isso? A gente tá falando de uma mudança, sei lá, radical na forma como a gente vive, envelhece e até entende a morte, né? Quais são as suas maiores dúvidas sobre isso? Pra mim, a gente tá vivendo um momento único na história, sabe? A inteligência artificial e a biologia se misturando, abrindo um monte de hipóteses que a gente nem imaginava. Mas essa busca toda por longevidade me faz pensar, sabe? O que significa ser humano. Sem dúvida. E essa pesquisa da OpenAI com o GPT-4 Micro é só o começo, sabe? Daqui pra frente a gente pode esperar um monte de descobertas. Aí tu pergunta, será que a gente tá pronto pra lidar com tudo isso? É essa a questão, né? Esses avanços são incríveis, mas a gente tem que tomar cuidado para não criar uma sociedade, mais desigual ainda. Imagina um mundo onde só os ricos têm acesso aos benefícios da longevidade, sabe? Enquanto a maioria continua envelhecendo normalmente. Verdade. Essa questão da igualdade é muito importante. A busca pela longevidade tem que ser para todo mundo, não só para alguns privilegiados. E como garantir que essa tecnologia vai ser usada para o bem? Como evitar que ela seja usada, sei lá, para fins egoístas ou ruins, fortalecer governos autoritários ou aumentar a ganância das empresas? Aí entra a ética, sabe? A regulamentação e um debate público transparente. A sociedade precisa participar dessa discussão, definindo os limites e as regras para usar essa tecnologia de forma responsável. E você acha que a sociedade está pronta para lidar com as consequências da longevidade? Afinal, a gente está falando de uma mudança
tipo, radical na forma como a gente vive, envelhece e até morre. A estrutura social que a gente conhece ia ser completamente transformada. É um desafio enorme, mas eu acho que a gente, como humanidade, tem a capacidade de se adaptar e evoluir, sabe? A gente já passou por outras revoluções tecnológicas e sempre deu um jeito de lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades. E aí, isso é verdade. Mas no caso da longevidade, as implicações são mais profundas, sabe? Mexem com a essência da nossa existência, nossas crenças, valores, cultura, tudo ia ser impactado. Sem dúvida. A busca pela longevidade nos faz questionar o significado da vida, a finitude, o propósito da nossa jornada, né? São questões complexas que exigem, tipo, uma reflexão individual e coletiva. Afinal, se a morte não é mais uma certeza, como a gente lida com a finitude da vida? Como a gente encontra significado e propósito? E a morte? Como lidar com ela num mundo onde a vida pode ser bem mais longa? As implicações psicológicas, sociais, nossa, é difícil até imaginar. Essa é uma questão que nos desafia a repensar nossa relação com a morte, sabe? Em vez de encarar a morte como fim absoluto, talvez a gente possa começar a ver ela como uma transição, uma etapa natural de um ciclo de vida maior. Nossa, essa conversa tá me fazendo pensar em tanta coisa. É muita informação para processar. As implicações são muito profundas, né? Eu entendo. São temas que vão além da ciência, explorando a filosofia, a ética e a espiritualidade da existência humana. Mas foi por isso que eu adoro essas conversas, sabe? Elas nos tiram da zona de conforto, nos fazem pensar de forma crítica, criativa e expandem a nossa visão de mundo. E nos lembram que a ciência não está separada da sociedade, ela impacta e é impactada por ela. Verdade. É a beleza do conhecimento. Nesse caso, a beleza de conectar a ciência com reflexões sobre o que nos torna humanos. E falando em conhecimento, vamos voltar para a pesquisa da OpenAI. Você falou que o GPT-4 Micro é só o começo, né? O que mais a gente pode esperar da IA na área da longevidade? O que mais nos aguarda nesse, digamos, admirável mundo novo? As possibilidades são infinitas. Em breve, a gente vai ver modelos de IA mais poderosos, capazes não só de projetar proteínas, mas também de simular o envelhecimento, identificar biomarcadores de longevidade e até personalizar tratamentos anti-envelhecimento. Imagina um futuro onde a IA te guia na busca por uma vida mais longa e saudável, tudo adaptado às suas necessidades. Nossa, que incrível. Seria como ter um mapa do seu próprio envelhecimento, com dicas de como viver mais e com saúde. A IA seria uma aliada poderosa na busca por uma vida mais longa. Exatamente. E quem sabe um dia a IA possa até nos ajudar a desvendar os segredos da imortalidade biológica, né? Imagina viver para sempre. Imortalidade, aí já é ficção científica demais, né? A imortalidade sempre fascinou a gente, mas será que a gente está preparado para isso? Por enquanto, talvez não. Mas quem diria, alguns anos atrás, que a gente teria uma IA conversando com a gente, escrevendo poemas e compondo músicas. A tecnologia avança rápido e o que parece impossível hoje pode ser real amanhã. Verdade. Mas mesmo que a imortalidade nunca aconteça, a IA já está revolucionando a forma como a gente entende e lida com o envelhecimento. A gente está vendo uma mudança, tipo, na nossa relação com o tempo e com nossa finitude. Sem dúvida. E essa jornada está só começando. Nos próximos anos, a gente vai ver avanços ainda mais incríveis, que vão nos desafiar a repensar os limites da vida humana e o significado da nossa existência. A busca pela longevidade está nos fazendo questionar o que significa ser humano numa era de tanta tecnologia. É como se a gente estivesse abrindo um novo capítulo na história da humanidade, né? Cheio de mistérios, desafios e oportunidades. E a IA está no centro dessa história. É a gente que tem que escrever esse capítulo com sabedoria, responsabilidade e compaixão. A busca pela longevidade precisa ser guiada por valores éticos e por um compromisso com o bem-estar de todo mundo. E com uma dose de ousadia e criatividade, né? Afinal, a gente está falando de um futuro que ainda está sendo escrito, a IA dá as ferramentas, mas a gente decide para onde ir. Com certeza. E o mais legal é que a gente, como sociedade, pode influenciar essa história. As nossas escolhas hoje vão definir o futuro. A busca pela longevidade nos convida a pensar no futuro que a gente quer construir. Que responsabilidade, né? Mas que privilégio também. A busca por uma vida mais longa nos leva a explorar novos horizontes, desafiar o conhecimento, imaginar um futuro cheio de possibilidades. Exatamente. E para navegar por esse mar de possibilidades, a gente precisa de uma bússola. E a bússola é a ética, sabe? A ética tem que guiar nossos passos, garantindo que a busca pela longevidade beneficie todo mundo, não só alguns. E como a gente garante que a ética seja parte do desenvolvimento e da aplicação dessas tecnologias, a ética tem que ser mais que um conjunto de regras, ela tem que ser um princípio que guia tudo o que a gente faz. Através do diálogo, da educação, da regulamentação e da participação da sociedade nas discussões sobre a IA. A gente precisa de um esforço conjunto para ter uma cultura ética na ciência e na tecnologia, para que as decisões sejam transparentes e responsáveis. E claro, a gente precisa de leis, né? Que garantam que a busca pela longevidade seja feita de forma ética e responsável. Exatamente. As leis são essenciais para garantir que a tecnologia seja usada para o bem e não para prejudicar a sociedade.
E aí, pensando em tudo isso, o que você diria para os nossos ouvintes? Qual mensagem você deixa para quem está acompanhando a gente? Eu diria que o futuro está em aberto e que a gente tem o poder de moldá-lo. A IA nos dá ferramentas para viver mais, mas como a gente usa essas ferramentas depende das escolhas que a gente faz hoje. É preciso ter coragem para aproveitar as oportunidades, sabedoria para lidar com desafios e, principalmente, um compromisso com a ética e com o bem-estar de todos. E com a esperança de que a gente possa construir um futuro onde a vida seja celebrada com saúde, vitalidade e significado. Com certeza. A busca pela longevidade é a busca por uma vida mais completa, mais rica, mais humana. E essa busca nos convida a sonhar com um futuro onde a ciência e a tecnologia estejam a serviço do bem-estar da humanidade. É incrível como a tecnologia está levando a gente a questionar, sabe, os limites da vida humana. Quem ia imaginar que a gente ia discutir a possibilidade de viver, sei lá, 10 anos a mais? Pois é. É como se a gente estivesse entrando num futuro que parecia coisa de filme, sabe? Mas agora a ficção está virando realidade e a gente precisa se preparar. E falando em se preparar, uma coisa que me deixa curioso é como a sociedade vai reagir a essa nova era da longevidade, né? Será que todo mundo vai querer viver mais tempo? Ou será que vai ter gente com medo, sei lá, até rejeitando essa ideia? Ah, com certeza as reações vão ser diferentes, né? Tem gente que vai amar a ideia de viver mais, ter mais tempo para realizar sonhos, ficar com quem ama, sabe? Contribuir mais para o mundo. É, faz sentido. Mas também deve ter gente que vai ficar com receio, né? Talvez até com medo. Mexer com a duração da vida é mexer com algo muito profundo, né? Total. A ideia de viver muito mais tempo desafia tudo que a gente acredita sobre a vida e a morte, né? Algumas pessoas podem até achar que isso é errado, sabe? Como se a gente estivesse indo contra a natureza. E tem as consequências práticas, né? Como lidar com os impactos na sociedade, na economia, com uma população que vive muito mais. A previdência, o trabalho, as famílias, tudo ia mudar. Exatamente. As implicações são, muitas e complexas, né? É preciso analisar tudo com cuidado, ter um debate amplo, sabe? Envolver todo mundo. As decisões que a gente toma hoje vão moldar o futuro. Então essa discussão tem que ser democrática, com a participação de todos. E que futuro a gente quer construir? Essa é a grande questão, né? A tecnologia dá as ferramentas, mas quem decide o caminho é a gente. Sem dúvida. A busca pela longevidade não deve ser só por mais anos de vida, mas por uma vida melhor, mais justa, sabe? Mais sustentável e com mais significado. A gente precisa garantir que essa nova era seja boa para todo mundo, não só para alguns. E para isso, a ética tem que guiar a gente, né? Tipo um farol, iluminando o caminho para um futuro onde viver mais seja sinônimo de bem-estar e progresso para todos. Concordo. A ética tem que estar no centro de tudo que a gente faz, guiando o desenvolvimento dessas tecnologias. Só assim a gente garante que a ciência beneficia a humanidade inteira. E como a gente garante que a ética seja realmente levada a sério? Que ela não seja só um discurso bonito, enquanto as decisões são tomadas com base em outros interesses. Através da educação, do diálogo, da participação da sociedade nas discussões sobre a inteligência artificial, a gente precisa criar uma cultura ética na ciência, sabe? Para que as decisões sejam transparentes e responsáveis. E claro, a gente precisa de leis, né, para garantir que tudo seja feito de forma ética e responsável. Sim, as leis são essenciais para garantir que a tecnologia seja usada para o bem e não para prejudicar a sociedade. E aí, pensando em tudo isso que a gente conversou, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Eu diria que o futuro está em aberto e que a gente tem o poder de decidir como ele vai ser. A inteligência artificial dá as ferramentas para a gente viver mais, mas o jeito que a gente usa essas ferramentas depende das nossas escolhas. A gente precisa ter coragem para aproveitar as oportunidades, sabedoria para lidar com os desafios e, principalmente, compromisso com a ética e com o bem de todos. E com a esperança de que a gente possa construir um futuro onde a vida seja celebrada com saúde, vitalidade e significado. Com certeza. A busca pela longevidade é a busca por uma vida mais completa, mais rica, mais humana. É sonhar com um futuro onde a ciência e a tecnologia ajudam a gente a viver melhor. E sim, a gente termina mais um Busca Aí Cast, com a certeza de que a conversa sobre longevidade está só começando. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente nessa jornada incrível pelo mundo da inteligência artificial. Um agradecimento especial ao nosso mentor Gustavo Melles por inspirar a gente a pensar com IA, a usar a inteligência artificial para construir um futuro melhor para todo mundo. E você que está com a gente até agora, a gente convida a continuar pensando sobre isso. Num mundo onde a inteligência artificial pode aumentar o tempo de vida, que tipo de futuro você quer construir? Junte-se a nós nessa busca por um futuro mais humano, mais ético e mais promissor para todo mundo. Até a próxima.